Irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mas essa humilde reunião aqui na casa, né? Onde nesta noite nós estamos recebendo o nosso irmão Frederico, da cidade de Barbacena, né? Vem trazer para nós aí reflexões, que nós possamos aproveitar mais essa oportunidade, porque a vida é assim. Deus vai nos dando oportunidades de crescimento, de aprendizado. Nós temos que saber escolher aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que traz para nós conteúdo, orientação, esclarecimento, aquilo que vai nos ajudar na nossa vida aqui, no nosso crescimento espiritual, para que nós possamos atingir o nosso verdadeiro objetivo hoje aqui na Terra, aquele que Deus, né, meus irmãos, propôs para cada um de nós. O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos para cá para uma evolução, para uma melhoria, para um progresso do nosso espírito. E todas as orientações, todos os esclarecimentos que nós precisamos, Ele também enviou para nós. Nós encontramos, através das obras básicas, os espíritos superiores que vêm até nós trazer orientações, nos ajudar. E sempre nós recebemos, né, através de um palestrante também, orientações, reflexões, que vão também trazendo aquilo que nós precisamos também. Então, essa é uma oportunidade que a gente pode dizer assim, da nossa caminhada aqui, esse é o momento mais importante da nossa vida. Porque é aqui que nós buscamos o conhecimento, a orientação que vai guiar os nossos passos na nossa vida lá fora. Então, né, meus irmãos, vamos agora, é a palestra do nosso irmão, nós vamos agora convidar os irmãos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos mudar os nossos pensamentos, deixar lá fora tudo que pertence ao mundo lá fora. Deixar na terra as coisas que pertencem à terra. Nós já tivemos tempo suficiente para cuidar das nossas necessidades físicas. Agora nós cuidaremos da nossa verdadeira necessidade, do nosso espírito. Então vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E pedir a Jesus, através de uma prece simples e humilde, pelo início dessa humilde reunião da noite. Como é bom, Senhor, poder estar aqui mais uma vez, deixando de lado agora as coisas materiais, as coisas da terra, que muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada, muitas das vezes nos embaraça. E agora nós deixamos de lado para poder estar aqui, nessa noite. Poder nos aproximar um pouco mais de vós, receber essas vibrações, buscar este ensinamento, essas orientações, essas reflexões da noite, que vão nos ajudando a guiar os nossos passos aqui pela terra, onde quer que nós estejamos, que nós estaremos sempre atentos, vigilantes às nossas escolhas, à nossa conduta, para que nós possamos, Senhor, estar aproveitando cada momento da nossa vida para estarmos sendo melhores, fazendo bem, desenvolvendo as virtudes em cada um de nós. Nessa noite estamos recebendo o nosso irmão Frederico, da cidade de Barbacena, que vem com tanta boa vontade, com tanto amor, te abençoe, te ilumine juntamente com seus amigos espirituais, para que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, levando com todos nós essas orientações e esses esclarecimentos para nos ajudar na nossa vida lá fora. E assim, nós nos pedimos a permissão para iniciar essa humilde reunião dessa noite. Um bichinho aqui. Opa. Obrigado, irmão. Obrigado, tá? Viu?
Nossa, mãe, na hora que eu entrei tava mais vazio, né? Aí já dá um aperto assim, né? Um aperto bom, né? Bom, como todo Frederico, eu sou o Fred, né, André? Acredito que todo Frederico é Fred. Então, eu queria muito, mas muito, 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 eu queria que vocês sentissem, inclusive, a minha gratidão, tá? Estou muito grato por vocês estarem aqui hoje, para que eu possa aprender. Aprender. Antes da gente começar propriamente, eu queria agradecer ao meu irmão André Araújo, uma breve passagem para vocês entenderem por que eu estou aqui hoje. André é um amigo que encontrei, um irmão que eu encontrei na caminhada aqui na Terra, quando eu trabalhava na cidade de Paiva, no posto de saúde, e um tempo depois o André chega para assumir o laboratório. Carol? Olá, tudo bem? Tudo jóia? E então o André chega para assumir o laboratório. E aí, eu não gosto de um bate-papo, né? Já fui logo saber de onde você é e tudo. Então ali a gente criou nós começamos a criar um vínculo muito forte. E só a espiritualidade nos explica. E André chegou com uma história triste, que ele havia perdido um irmão mais velho e que gostava de bicicleta. E ele encontra lá um irmão mais velho que gosta de bicicleta, embora ele pareça muito mais velho do que eu. Mas encontra lá e aí a gente cria laços. E já de outras vidas a gente relembra os laços, né, irmão? E há um tempo atrás o André me liga já, indo lá, encontramos de novo na Força Aérea. Aí o André foi primeiro e eu cheguei depois, aí a gente trabalhou junto nas fileiras lá. E aí esse danadinho aqui pega e fala: ô irmão, você tá fazendo o que aí? Ah, eu tô aqui atendendo aqui umas pessoas aqui e tal. Aqui, estamos precisando de um palestrante lá. Eu falei: o que é isso, rapaz? Você tá maluco? Eu não sou palestrante. Inclusive, vocês são minhas primeiras vítimas. Sejam bem-vindos. E então, o que acontece? Eu falei: eu não sou palestrante, você tá maluco? Eu vou pensar. Na mesma semana, a Cidinha, da cidade de Mercês, que eu não conheço, ficou sabendo que eu era espírita. Ah, Fred, fiquei sabendo que você é espírita aqui em Mercês, nós estamos precisando de... Opa, não podemos perder a oportunidade. Né? Falei: poxa vida, vocês têm certeza? Pronto, aí estou aqui. Né? E aí, uma outra coisa muito importante para a gente começar a raciocinar e a tecer nossos comentários, e peço perdão pelo nervosismo, realmente a primeira ela é especial e vocês vão estar comigo para todo sempre. E aí o que acontece? Eu falei: mas eu, palestrante, não dá, palestrante é demais. Porque só nós sabemos, na nossa intimidade, dos nossos defeitos. E são muitos defeitos. E quando a gente começa a caminhar na doutrina, a gente pensa: quantas centenas de vidas errando. Eu, palestrante? Como eu vou falar, encarar os olhos das pessoas? Meus filhos, Lucas e Carol, meu cunhado Wagner, vieram aqui me acompanhar, me passar uma energia positiva. Como vou falar para eles, um pai que errou tanto na vida e tem consciência desses erros? Palestrante. Olha como é complicado. Mas aí o sopro chega na nossa mente: meu camarada, presta atenção. O palestrante é o cara que mais precisa estudar. É o cara que mais precisa fazer a reforma íntima. Porque para estar na frente de irmãos de caminhada, para poder falar sobre a lei de Deus, sobre a lei natural, você tem que mudar seu comportamento, meu amigo. Falei: opa, peraí, então assim eu topo. Se for nesse contexto, para que eu ouça primeiro, aí eu começar a estudar, eu vou... Opa, esse negócio é bom. Esse negócio é bom. Vim falando isso com meu cunhado no caminho. Porque agora eu tenho a obrigação ainda maior de estudar mais, compreender a lei. Por que nós estamos aqui? Será que a gente está aqui só para assistir Jogo do Brasil? Não é.
Não pode ser, Deus é muito mais do que isso. Né? Então hoje nós estamos aqui para isso. Aí eu fiz uma colinha, né? Porque aí na cola não tem nada disso que eu falei. Olha só. Oh, meu Deus. E não vou segurar a folha também, não, pra vocês não verem como é que eu estou nervoso, né? Então tá, aí eu coloquei aqui agradecimento ao André, mas depois a gente conversa, né? E aí eu coloquei aqui, pois é, então, o meu sonho na palestra era falar assim, no Livro dos Espíritos, na questão 614, nossa, eu treinei muito para falar isso, que eu acho bonito, né? Mas não me pergunte o que fala 615. Não me pergunte o que fala 615. Mas na 614, deixa eu lembrar aqui, só um minuto. Na 614, Kardec pergunta aos espíritos o que devemos entender por lei natural. O que devemos entender por lei natural? E os espíritos então respondem, aí já com as minhas palavras, mas sem deturpar a mensagem, lei natural é a lei de Deus. Lei natural é a lei de Deus. É a única capaz de trazer a felicidade. Quando o homem se afasta dela, ele se torna infeliz. Olha, que resposta, hein? Quando a gente... Então, quem está buscando a felicidade, está aí, ó. Uma das rotas. Quando assim, a gente se afasta da lei de Deus, a gente se torna infeliz. E aí, eu pergunto aos nobres irmãos, aos nobres novos amigos, aonde está escrita essa lei? Qual é o nome da senhora? Carlota. Dona Carlota falou conosco, na nossa consciência. Dona Carlota, a senhora me atrapalhou. Era surpresa. Obrigado. Que bom. Obrigado, meu anjo. Amém, já ganhei minha noite. Obrigado. Mas então, vocês não sabem onde está escrito? Não sabendo onde está escrito? Estou brincando, imagina. É isso aí, na nossa consciência. Não desrespeitando as outras ligações com Deus, as outras formas de nos conectar, ela pode estar também na Bíblia? Pode. Ela pode estar também no Alcorão, Torá, Código Vedas, e por aí vai, né? Nas outras religiões. Sim. Mas a gente tem que raciocinar o seguinte, do Velho Testamento ao Apocalipse, nós temos mais de 2000 anos. E aí eu fico preocupado, será que o que aconteceu lá está fielmente representado? É verdade? Então eu acho que é um pouco mais difícil para mim é um pouco mais difícil, porque tem que ser como se fosse um trabalho de arqueólogo. A gente vai com um pincelzinho nas palavras das Escrituras, tentando encontrar debaixo da poeira, debaixo das camadas, a verdadeira mensagem. Ela está lá também. Ela também está lá. Mas eu acho que a gente tem que dar uma... Sabe? Eu acho mais difícil. Agora, na consciência, não. Quando fizer bobagem, não tem como fugir. Você sabe o que fez. Porque se a lei de Deus é que traz felicidade, quando a gente faz bobagem, a gente sabe, gente, que nós estamos errando. A gente sabe. Se você for... meu Deus, eu vou dormir que eu quero esquecer isso. Não vai esquecer, meu camarada. Você vai com ela para a cama. Entendeu? Eu vou acordar, eu vou jogar um futebol. Não adianta fugir da lei, porque ela está escrita na nossa consciência. Agora que todos já sabem, né, dona Guerra? Muito importante guardarmos isso para a nossa caminhada. Ok? Na terceira parte, deixa eu ver se é isso mesmo.
Está aqui uma... isso é muito importante eu dizer, já falei no início, que a lei está na nossa mente e tal, e aqui na frente de vocês está um homem que errou muito na vida. Muito na vida. Mas é muito também não, tá, gente? Mais ou menos. Mas errou. Tem umas erradinhas aí. Mas eu estou com um profundo sentimento de querer acertar. Sabe? Eu estou com muita vontade de não errar mais. E sei que vou errar. Sei que eu vou. Vindo aqui para o centro, gente, sair de Barbacena hoje, meu pai do céu, que dificuldade. Eu queria ter chegado aqui umas 19 horas para sentir a energia, né? Tirar o nervosismo, irmão. Mas cheguei aqui faltando 10 minutos. Mas tudo do jeito que tem que ser. Então, gente atravessando a minha frente, carro, vim, buzina, vai. Aí eu já baixei o vidro para xingar. Opa, volta o vidro, porque vai que ele está na palestra, né? Ó, vai que ele está na palestra, né? Falei, opa, deixa eu me reorganizar aqui. Entendeu? Então, é dessa forma. Então, eu estou com um profundo sentimento de gratidão mesmo a vocês por estarem aqui compartilhando comigo dessa minha primeira jornada, né? E de bate-papo. Palestra ainda nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Porque o projeto de vida, nós temos para... Tem nada... Irmão, é impressionante. As coisas vão fluindo, você falou isso, né? Pois é, mas aí já perdi o que eu queria falar. De novo. Meu Deus, volta. Lembrei. O projeto de vida, gente... Desculpa, eu queria... Tem alguém na casa pela primeira vez? Todos somos espíritas? Então, tudo bem. Então, nós espíritas, nós precisamos compreender uma coisa. Eu trabalho na saúde, sabe? Eu deixo todo mundo de boca aberta. Né? Carol também, né, Carol? Então, não são por causa dos meus cabelos longos, não. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um projeto de vida para mim de 500 anos. Vocês estão entendendo? A gente faz eu tenho que ser um bom profissional, vou fazer um projeto de ser o melhor dentista para mim, o melhor que eu posso dar, né? De 500 mil anos. Nós precisamos fazer um projeto de vida não de 60, 80, 90. Nós somos eternos e imortais. Compreendem? Então nós precisamos começar a fazer... Então por isso eu fiquei tranquilo. Falei, eu começo minha... Pode? Não pode, né? Não pode. Tem que treinar isso, não pode. Então o que acontece? A gente tem que fazer um projeto de reforma íntima a partir de agora, então fica tranquilo. Você tem só mais de tempo para poder fazer a sua reforma íntima. Nós não podemos esquecer do nosso homem velho. Não é isso que Chico de Valdo fala? Então, que agora o Fred é outro. Aí eu pego meu homem velho, meus erros do passado e jogo debaixo do sofá e esqueço dele. Não! Eu tenho que abraçar o Fredão aqui, ó. Bora, homem, vamos comigo, porque eu tenho que estar olhando para ele sempre. Porque ele me trouxe até aqui. Nós temos que nos amar do jeito que somos. Nós temos que compreender a nossa essência. Nós temos que compreender o autoconhecimento. Hermance Dufour fala isso, reforma íntima sem martírio. Porque apenas conhecendo quem somos realmente, nós conseguiremos mudar. Porque se você não se conhecer, como é que você vai saber o que você precisa melhorar? Os Espíritos já falam com a gente no Livro dos Espíritos que a lei natural é a lei de Deus. Então é só a gente seguir a lei natural, a lei de Deus, a lei do progresso, que é outra lei. Progredir sempre. Então você já tem o norte. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na felicidade dos mundos ditosos. Né? Porque até então a gente sabe dos mundos ditosos, mas chega lá tem mais um tanto de degrau para cima. Então nós precisamos querer chegar lá. Estão me entendendo? Então a rota está traçada. O norte está ali.
segue a lei de Deus. Mas eu não sei a lei de Deus, sabe? Porque o seu instinto está ali dentro. A sua semente está ali. Quando erra, você fica infeliz. Está dada a receita. De tão simples parece complexo, mas não é simples. Está escrito. Agora, a prática é outra coisa. Tudo bem. Porque nós temos um dos maiores desafios do nosso trabalho é o interesse pessoal. Enquanto o interesse pessoal estiver na frente das nossas decisões, realmente fica difícil e está. Está. Mas está ali. Aí eu começo a buscar meu autoconhecimento, porque só vocês, na intimidade de vocês, sabem aquilo que vocês precisam melhorar. Eu tenho vergonha de dizer para vocês aquilo que eu preciso melhorar. Eu preciso dizer, mas eu preciso saber. Por quê? Porque ali serão bússolas sinalizadoras, boia sinalizadora no meio da escuridão. Por exemplo, eu tenho um problema com droga. Então tá bom, mas eu descobri que eu não quero isso mais para mim. Eu quero chegar na essência divina, que está lá no norte. Deus está lá. Então, tudo bem, mas para eu chegar lá tem uma escuridão, uma quantidade de caminhos tenebrosos. E as boias, os meus instintos como boias sinalizadoras vão me guiar. Por exemplo, estou andando aqui, aí eu vejo um ponto que não é legal. Você sabe que não é legal. Se está ali e você tem o seu autoconhecimento, que você não tem a capacidade ainda de passar perto dali, você vai buscar uma outra boia, você vai desviar daquele caminho. Vocês estão me entendendo? Então parece simples, na prática é difícil, mas a receita está escrito ali, dessa forma. Tá certo? Estou falando muito rápido, está sendo compreensível. É importante para mim, por ser a primeira, eu ter esse feedback de vocês, tá? Inclusive, opiniões, viu, irmão? Assim, sobre o assunto, podem me interromper. A gente é uma soma, né? É um somatório. Muito bem. E dentro dessa caminhada, que eu comentei sobre o interesse pessoal, tem as tentações, não é verdade? Quais são as tentações? A tentação da matéria. Porque o nosso interesse ainda faz nós buscarmos o conforto da matéria. Há tentações. Chico Xavier falava uma coisa até engraçado isso, assim, né, do jeitinho dele, ele falando era engraçado, que as tentações na nossa vida são muitas e deliciosas, né? As tentações são muitas e deliciosas, todas elas de qualquer tipo que vocês estão pensando aí agora. São muitas e deliciosas. E a tentação, ela é igual um cachorro bravo, que você corre dela, tem que correr dela, mas está olhando para trás, me pega, doido para ela te pegar. Não é assim? Fala para quem está fazendo dieta, não comeu brigadeirinho. Parece que aquela semana você só vê brigadeiro na sua frente. Não é verdade? Não é assim? Então a gente, sabe, é muito difícil, muito difícil. Mas vamos lá, a gente não pode desistir. Por isso, a compreensão da reforma íntima sem martírio. Caminhada não é fácil, o Papai do Céu está sabendo de tudo. Então vamos lá, vamos caminhar que nós vamos conseguir. Nós somos criados para nos tornarmos essência divina, gente. Nós somos filhos de Deus. Meu Pai é Deus. Gente, eu sou filho de Deus, ué. Né? As trevas não podem com a gente, mas se dermos atenção a elas, né? Muito bem. E aí seguimos. Aí eu trouxe alguns livros. Que eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, e um deles, deixa eu ver se é no Boa Nova.
Eu acredito que no Boa Nova. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Aqui no Boa Nova, que foi escrito por foi ditado por Humberto de Campos e escrito pela graça, né, pela imensidão, pelo nem sei o que adjetivo, a mediunidade de Chico Xavier. Então, para mim, isso aqui basta. Eu, Fred, tá? Espírita que sou, para mim isso aqui basta. Eu não preciso de prova nenhuma de que isso aqui aconteceu. Então, a gente lê um livro desse aqui, dessa qualidade, é a gente ver a história, como se a gente estivesse vendo um filme real, né? E nesse livro aqui, ele conta, se não me engano, eu treinei, mas já esqueci, tá? Que é o capítulo 13, deixa eu ver, isso mesmo, Pecado e Punição, o episódio de Maria de Magdala, né? Então ele nos conta, gente, Jesus tinha acabado de fazer uma pregação no meio da multidão. Então vocês imaginam a energia, né? Jesus falando, hein? Pensa, vocês conseguem imaginar isso? Vamos lá atrás. Jesus está falando. Ele acabou a reflexão, a turba se agita, né? Aquele pavor, aquele valor, de repente uma mulher com semblante de assustado, de por favor me ajude, com os cabelos todos atrapalhados, e a multidão querendo apedrejá-la. Jesus tinha acabado de falar, meu Deus, vocês imaginam o contexto da época? Como que nós éramos infinitamente mais atrasados intelectualmente, moralmente? Nós estávamos lá, muito provavelmente. Não pense que vocês nasceram agora, não. Eu não vou assumir essa culpa sozinho, não. Estava todo mundo lá, agarrado comigo lá. Então, aí os aproveitadores, os desconfiados, porque Jesus incomodava, né? Ele incomodava com aquela paz, aquelas mensagens novas que não tinha como você contestar. Então os aproveitadores falavam, e aí, Jesus? E agora? Que a lei fala que tem que apedrejar a mulher adúltera. Olha, gente do céu, como que nós evoluímos? Aí o pessoal ainda fala que nós não estamos evoluindo. Claro que está. Eu penso. Mas enfim, Jesus na hora, aquela famosa frase, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus falando, vocês conseguem imaginar o brilho nos olhos, a voz de Jesus, a serenidade? Ele fala isso para aquele povo, a energia das palavras de Jesus, como se fossem dardos de amor tocando cada chakra cardíaco daquela população. Na mesma hora, as pedras caem no chão e a turba começa a sair de fininho. A mulher chorando, Jesus chega até ela, e os apóstolos depois questionaram Jesus. Vamos ler o livro, vocês vão ver. Mas questionaram assim, mas Jesus, a lei fala. Aí ele dá um outro sermão lá. Mas enfim, mulher, onde estão os seus juízes? Ela olha, aí vocês imaginam ela olhando para Jesus. Como não modificar? Como não modificar, gente? Vocês conseguem? Eu me fui lá, me transportei para esse momento. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Levante e não peques mais. É isso que ele quer. O que ele falou para ela, ele falou para mim. Entenderam? O que ele falou para ela, ele falou para nós. Porque somos errantes. Né? Se a gente pensar na história mais um pouquinho, vamos lá para a história bíblica. Vamos lá para Adão e Eva.
Adão e Eva, eu não entendo muito do Velho Testamento, mas me corrijam. Adão e Eva, Caim e Abel. E Sete. Aí Caim matou Abel. Não é isso? Caim matou Abel. Um irmão matou o outro irmão. Todas as vezes que vocês levantarem as vozes, levantarem os braços para ferir um outro, vocês estão voltando ao tempo de Adão. Nós estamos voltando ao tempo que um irmão agride o outro irmão. Vocês estão entendendo o contexto? Como é gratificante a gente começar a entender essa doutrina maravilhosa? E aí eu falo de Adão e Eva, claro que tem aquela história bíblica, mas vamos olhar num sentido figurado. Aqueles que acreditam, tudo bem que foi assim. Os que não acreditam, tudo bem, porque o importante está na arqueologia, na paleontologia da Bíblia. O que a mensagem quer dizer? Todas as vezes que nós levantamos a mão contra uma pessoa, nós estamos fazendo o que Caim fez com Abel. Ponto. Fica aí. É isso que acontece. É inadmissível nós abaixarmos o vidro do carro para xingar uma pessoa. Nós não sabemos por que ela está brava com você. Às vezes o filho está com um problema sério de saúde. A esposa ou o marido acordou num dia daqueles, dívida, cheio de problemas, dores, família em pedaços. O que é que tem eles bravejar? Nós já passamos por isso. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes nós passamos por isso? Nós xingamos, nós levantamos as mãos. Hoje nós espíritas, nós temos que fazer diferente. O Espiritismo nos fala do homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Características e qualidades do homem de bem. O bem não é para a gente viver bem, é para a gente viver o bem. Vocês estão me entendendo? É para a gente viver o bem, fazer o bem. Gandhi, quando passeava, entre aspas, pelas ruas da Índia, a Índia ainda era colônia inglesa. O soldado inglês viu Gandhi passar. Gandhi era a bandeira da não violência. O soldado foi até ele e agrediu Gandhi com um soco na face. Gandhi caiu ensanguentado, levantou e ficou em pé diante do soldado. O soldado desferiu outro soco em Gandhi. E as pessoas olhando atônitas, aquela violência gratuita. Ele queria que Gandhi reagisse. E Gandhi de novo fica em pé, na frente do soldado. E ele fala com ele, o soldado com Gandhi: covarde, quem te ensinou a ser um covarde? E Gandhi serenamente fala com o soldado: foi ele, este que você carrega no crucifixo em seu peito. Mas é Gandhi falando, não sou eu não. Vocês conseguem imaginar a energia, de novo, de um ser como Gandhi falando para o soldado? O impacto que essas palavras tiveram? É inadmissível um cristão agredir. Cristo é amor. Cristo é amor. É inadmissível nós agredirmos com palavras, com agressão física. Somos cristãos. O que esse homem vem fazer aqui? Nos ensinar o caminho do bem, o amor. Só isso que ele veio fazer, só. Perdoar. Eles não sabem o que fazem, mas até quando a gente não vai saber o que a gente faz? Até quando? Fred, até quando você vai errar? Não posso mais, eu preciso mudar. Eu preciso mudar.
E eu vou conseguir. Vou errar. Vocês vão me ver xingando aí na rua. Ainda bem que é em Barbacena. Ainda bem que é em Barbacena. Mas eu quero mudar. Eu não aguento mais eu ficar assim. Quantas vezes eu vou ter que voltar aqui? Embora eu adoro a terra, adoro a vida. Mas eles falam pra gente que é muito melhor o lado de lá. Então, gente, se aqui eu amo de paixão viver com essas criaturas que eu trouxe aqui hoje, é a minha missão nessa vida. Tem mais duas lá, petitinhas, sou danado mesmo. Mas enfim, é a minha missão de vida. Ser pai me fez muito melhor do que eu era. Mas eu preciso melhorar mais. E Cristo ensina pra gente. O que nós fazemos diferentes dos que aqui chegaram antes de Cristo? Exilados de Capela, o degredo, uma outra oportunidade a gente conversa a respeito, chegaram aqui, já com as intuições, tal, ainda neandertais, e aí tem um gap na história que de repente era caverna, de repente achou a roda, esse gap provavelmente foi a chegada dessa porque a gente não evolui intelectualmente, né? Não regride. Então eles estão... E aí os homens, por interesse pessoal, porque eles já conheciam a lei, os exilados, depois eu explico para vocês sobre o que são os exilados. Eles já conheciam a lei, chegaram aqui no planeta com aquela intuição de que existe algo além. Eles chegaram com a intuição tão forte que chegou a ser registrado na Bíblia a expulsão do paraíso. Exilados de Capela. E aí os homens foram deturpando aquilo ali e tal, a lei. Aí o politeísmo surge dentro dos sinédrios. Então, mas os sacerdotes já sabiam que era um Deus único, mas a massa, ainda sem aquela cultura, era bom para eles os cultos do Deus da guerra, Deus do sol, Deus do politeísmo. Aí vem Cristo, vem Moisés, vem Cristo, falando de um Deus único. Muito bem, novamente está na história, não sou eu que estou dizendo. Novamente a igreja deturpou lá no início. Se aproxima do Estado, então era uma troca de favores. Mas, olhando o lado positivo, a gente começou a ganhar espaço, o cristianismo. Mas não era o Cristo mais. Sabe quem que era? Era o mesmo Deus da guerra que a gente adorava. Porque o que eles fizeram? Eles cortaram a cabeça do Deus Apolo, deuses, sei lá como é que chama os deuses, e botaram a cabeça de Jesus. Continuamos adorando. Não tem problema adorar Jesus, eu também adoro Jesus, mas o adorar tem um outro sentido, né? Então a gente só trocou a imagem, porque a prática não mudou em nada. Vocês estão me entendendo? Não mudou em nada. O Cristo amor e nós matamos em nome dele. Quem pensava diferente? Nós colocamos a espada na cintura e matamos na Inquisição. Em nome de Cristo, qual a nossa diferença e até quando nós vamos continuar pensando? Porque a gente quer descer o nosso espiritismo goela abaixo de quem não é espírita. Não é verdade? É verdade. Quando eu falo com essas palavras é para a gente poder chacoalhar mesmo. Mas às vezes mas não é assim. Não, que Adão e Eva, que isso? Você está equivocado. Gente, vamos respeitar. Quando alguém quiser mudar a sua religião com palavras, fique calado. Porque ele também está falando de Deus, que é bom. E ali, naquele momento, é o melhor que ele pode te dar. Ele não está querendo te agredir, ele está querendo te falar de Deus. Qual o problema?
Se a gente não concordar, beleza, silêncio. Silêncio é prece, a gente não aprende isso na casa espírita. E continuemos a caminhada. Né? Acho que eu empolguei. Saí do contexto, do termo. Mas, enfim, já dá tempo, né? Até 10 horas dá, né? Então, a gente precisa, irmãos de caminhada, começar a entender e olhar de uma forma diferente a mensagem que Cristo quis deixar para a gente. Né? Então, ainda dá tempo. Quem muito é dado, muito será cobrado. Precisamos antenar. Eu tenho uma amiga que fala comigo, Brandão, eles me chamam de Brandão, que era o nome de guerra lá. Brandão, quando eu desencarnar, se esse tal do espiritismo não for verdade, entendeu? Porque quer, né? Quer esculhambar, né? Se não for, não, é verdade, pode confiar, é verdade. É verdade. Eu tive muitos episódios, saí totalmente do que eu queria falar, tá? Espero que no final seja bom. E aí o que acontece? Eu tive muitos episódios pessoais do espiritismo que me deram. Por que eu falo com tanta convicção? Porque eu tive muitas experiências pessoais, sabe, da doutrina espírita na minha vida. Sabe? Então eu, Fred, acredito 100% como estou aqui diante de vocês, é assim do lado de lá. É verdade. Continuaremos vivos, seremos recebidos. Seremos recebidos. Cuidado aonde nossas mentes estão agora, porque lá também você estará. Né? Então, tá? Vamos voltar para a palestra, então. Acho que vai falar que estava melhor antes, né? Então, ó, beleza. Jesus não condenou, que foi o caso da Maria. Eu queria... Será que dá tempo? Dá, né? 7h30? Não, 8h30 vai, né? Tá. Então, o que eu queria falar? Vamos voltar um pouquinho. Olha que interessante. Isso aí, Haroldo Dutra, que é um cara que aí eu fui estudando ali também, eu acho muito interessante. Ele nos traz a mensagem de uma forma muito legal. Aí a gente vai dar aquela abreviada, porque ele é um juiz de direito, cara que tem outra capacidade mental, né? Mas, enfim, o que ele fala? Ele fala o seguinte, para a gente raciocinar. No início, já a espécie humana, mas ainda neandertal, homens das cavernas, nós éramos movidos por necessidades biológicas básicas. A gente era nômade. Por quê? A gente precisava caçar para comer. Então, uma necessidade básica que fazia a gente movimentar era a fome. Certo? Então, pela fome, a gente não conseguia estabelecer raízes. Né? A gente tinha que sair para caçar. Por tentativas de acertos e erros, a gente foi descobrindo qual fruto na mata alimentava, nutria, e qual fruto matava, fazia mal. Né? Qual fruto ajudava no remédio. Então, pela fome, caça e tentativas e erros, nós nos movimentávamos pelo órgão. Uma outra necessidade básica também que nos movimentava era a sede. Então, quando a gente saía para caçar, ia fazer tudo, a gente sempre tentava ficar próximos aos grandes rios. Porque a sede também era uma necessidade básica que a gente precisava, necessidade biológica. Tudo isso no início. Éramos caçadores e coletores. Ok? Então, pela sede, também nos conduzia. Haja visto egípcio, né? No Rio Nilo. Professores de história, eu lembro disso nas histórias. E aí se estabeleceu a população egípcia à margem do Rio Nilo. Olha a importância disso. E outra necessidade era abrigo e proteção. Segurança. Geadas, neve, enchentes. Naquela época, o planeta ainda numa ebulição de forças telúricas, forças da Terra, né?
passado milênios de anos, essas três necessidades básicas ainda conduzem as nossas vidas. Olha que interessante. Só que, o que nós fazemos, né, para conseguir essa segurança? Muito bem. A gente sabe que aí a gente foi evoluindo intelectualmente. Quando a gente foi evoluindo um pouquinho, a gente mudou o movimento, a gente olhou para o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente vê uma estrela que nunca sai do lugar. A noite está lá, aquela estrela está lá. Aí ele olha para o sol, nasce no mesmo lugar, se põe no mesmo lugar. A lua, então, chamava mais atenção ainda, porque além dela mudar apenas o eixo, ela mudava a forma. Hora cheia, hora crescente, nova, minguante. E ele percebe, então ele começou o intelectual começou a, né, prestar atenção. Opa, existe uma ordem, existe um ciclo. E ele, então, utiliza esse ciclo a seu favor. Ele descobre que quando a lua estava cheia, influenciava no movimento das marés, influenciava no crescimento de uma planta, influenciava na quantidade de peixes. Então ele descobre a agricultura. Então o homem começou a partir daí não precisar mais sair tanto, porque ele desenvolveu a agricultura. E aí ele percebe que a semente tem um ciclo também. É necessário o tempo da semente plantada para a semente fruto. E não adianta a gente querer romper esse tempo, porque senão não vai estar pronto, não vai dar certo. Se plantar arroz na época de feijão, não vai dar. Porque tem que ser... Então ele começa a despertar. Vocês estão me entendendo? Olha que bacana isso. Tudo existe um ciclo. E aí eu pergunto, voltamos para agora. E aí esse ciclo, ele começa a pensar em Deus. E aí outro bate-papo, a gente pode falar que é uma das provas da existência de Deus, essa ordem perfeita. Se a lua tivesse 10 centímetros fora de lugar, não tinha vida na Terra. É mole? Quem que colocou isso lá, gente? Quem que colocou isso lá? Porque a gente sabe que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O nada não cria nada. É para a gente pensar, né? E o nosso ciclo? Como é que está? Não é o menstrual, não. Não o menstrual, não. O ciclo nosso da vida. E também não é a vida de 90, 100 anos, não. Rotação em torno do próprio eixo. Um dia, 24 horas. Como é que está o ciclo de vocês? Não precisa me responder. Como é que está? Acordar, levantar, trabalhar, deitar, levantar, acordar, trabalhar, deitar, bola, roda girando. Uma velocidade cada vez maior. Buscando o quê? A gente nem reza. Eu duvido se... todo mundo sério agora. Eu quero achar pela risadinha. Quem que antes de abrir os olhos pega o celular? Ninguém? Carol e Lucas, né? Fala que pega, né? Mas antes de rezar eu pego o Instagram, gente. Eu vi aqui o WhatsApp, as notícias. Aí a gente já começa. A vida seguinte. E buscando o quê? A felicidade? Qual felicidade? Qual felicidade? A lei natural, o caminho, quando a gente se afasta, a gente fica triste. Então a felicidade é a lei de Deus, não é isso? E a felicidade nossa é relativa aqui. Tem até um dito popular, felicidade é igual expectativa menos realidade. Se a sua expectativa casar com a sua realidade, opa, sou feliz. Se a sua expectativa, a realidade for outra, nossa, que triste. Ô gente, felicidade, historinha rápida. Existia um homem no deserto que falou com a esposa e com os filhos, descobriu uma pedra filosofal no deserto que transforma metal em ouro. E a nossa felicidade está nessa pedra, porque vou poder dar uma vida melhor a vocês. Vou poder dar conforto em vocês. Eu preciso achar essa pedra. Mas amor, como?
nesse deserto, achar essa pedra, Deus vai me ajudar. Então vai. Pegou o camelo, botou as coisas. Por que eu vou levar de metal? Porque vai pesar tudo. Já sei, fivela do cinto. Botou a fivela na cintura, bora partir o deserto. Pega uma pedra, esfrega na fivela, nada. Joga a pedra fora, pega uma pedra, esfrega na fivela, joga fora, nada. E aí o homem foi seguindo. E por vezes ele meditava à noite. Olha, imagina o céu à noite do deserto. Deve ser uma coisa maravilhosa. E aí nessa hora ele fazia uma reflexão. Que saudade dos filhos, que saudade da esposa. Mas vai valer a pena porque eu vou poder dar uma vida digna a eles. E ele parte para a missão dele. Ora, encontrava uma caravana nômade, abastecia e tudo. Depois lá de 6 meses para dentro do deserto, já cansado e uma saudade que rasgava o peito da família, em busca da felicidade, motivo nobre e justo, porque ele queria dar uma vida melhor aos filhos e à esposa, ele para novamente para contemplar e fazer uma reflexão, e faz uma reflexão profunda. Deus, que saudade da minha família, que saudade dos meus filhos, meu pai, por que o Senhor não me ajudou? Eu tinha tanta fé. E dentro dessa reflexão, dentro desse momento que ele volta para dentro, ele olha para a fivela e adivinhe só, a fivela estava dourada. Ele havia encontrado a felicidade. Porém, nesse automatismo de pegar a pedra, esfregar, jogar a pedra fora, e aquilo virou uma rotina, pega a pedra, esfrega, joga fora, pega a pedra. Ele não se deu conta que ele tinha jogado a felicidade fora. Porque o automatismo de levantar, escovar dente, tomar café, correndo, trabalhar, correndo, almoçar, correndo, o automatismo, ele esteve com a felicidade nas mãos, felicidade material, que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, felicidade material. Nem só de pão vive o homem. Quer dizer o quê? Que de pão ele também vive. Certo? Então não tem problema correr atrás do pão. O negócio é como que a gente faz para pegar esse pão. Né? A nossa conduta. Mas enfim. Então, gente, quantos de nós não estamos buscando essa felicidade relativa, essa pedra filosofal, e deixando o nosso bem maior, que é a convivência com aquele núcleo familiar? Eu, falando de mim, trabalho sem parar, mas estou despertando. Vocês levam essa reflexão, se levarem para casa só essa reflexão, já basta. Então nós precisamos começar. Livro dos Espíritos, está escrito lá, questão 10. Questão 10. É possível o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Lhes falta o sentido para isso. Então não podemos compreender, mas podemos sentir. Podemos sentir Deus. O caráter de Deus está expresso na natureza, na semente, no sol, na nossa rotina, né? Vocês querem entender, para a gente encerrar, o que eu quero dizer com compreender e sentir? Eu vou tentar, vou pedir permissão para ligar meu celular aqui. Se alguém ligar para a gente agora, né, gente? Aí depois eu converso com a pessoa, que vai estragar muito a nossa reflexão, porque eu queria muito que vocês entendessem, se possível, essa diferença. Mas se eu não tiver esquecido as coisas em casa, porque eu sou muito... esqueci. Tá vendo? Eu acho que ficou dentro do carro. Não tem problema não. Eu vou tentar ficar aqui no meio. E vou pedir, enquanto eu vou colocando aqui, a vocês, meus queridos irmãos, que fechassem os olhos. Todos nós fechemos os nossos olhos nesse momento. E vamos voltar para dentro de nós. Vamos pensar no reino de Deus dentro de nós. E eu gostaria que vocês sentissem
o que eu quero dizer entre a diferença de compreender e sentir, porque no momento que estamos, nos é permitido apenas sentir, porque nos falta o sentido. Deus infinito, na sua bondade misericordiosa, nós humildemente vos agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de conhecer novos amigos, pela oportunidade de nos reunir para falarmos do Senhor, para fazermos uma reflexão da nossa caminhada, para pensarmos no nosso projeto de felicidade, para podermos nos encontrar nessa caminhada e para poder, de forma segura, convicta e firme, a nossa reforma íntima. Compreendemos desde já que podemos atingir a perfeição, Senhor. A perfeição relativa, pois só você, só vós, é soberanamente perfeito. Mas estamos aqui de coração aberto, querendo seguir os vossos passos, os vossos ensinamentos. Muito, muito, muito obrigado. Meus irmãos, dessa forma, então, a gente encerra a nossa reflexão. Estou tentando registrar aqui o rostinho de cada um de vocês, porque vocês fazem parte hoje da minha caminhada. E obrigado, André, obrigado à direção da casa. Que oportunidade magnífica. Que oportunidade. É só bênção. Que assim seja e possamos voltar para os nossos lares, levando essa energia gostosa que tenho certeza que a que eu estou sentindo, a que todos nós estamos. Que a gente possa levar a luz aonde ela ainda não se faz presente. Que assim seja.